Antes da gente entrar na questão de medir os metros cúbicos de uma área, vamos resolver esses problemas da página 256, porque eu percebi que algumas pessoas não resolveram essas questões. Então vamos fazer aqui um passo a passo para resolver essas questões. Primeiro, porque todas essas questões da página 256, elas vão falar sobre medidas de capacidade com medidas de volume. Ela vai fazer uma mescla das duas, porque você vai colocar um líquido em um meio sólido. Então, por isso que você usa a transferência de medida de capacidade para volume ou de volume para capacidade. A primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente é que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. E que 1 quilolitro é igual a 1 metro cúbico. Isso tem que ser na sua cabeça. É uma transformação direta de um volume para capacidade. Aí vem a primeira questão que diz assim, ó, um tanque de combustível contém 48.000 centímetros cúbicos de gasolina. Lembrando, gente, isso daqui é a página 256. Página 256. Alguns não me entregaram essa tarefa, então por isso que eu estou cobrando ela agora. Então essas questões não podem ficar abertas. Página 256. Vamos lá. Um tanque de combustível contém 48.000 centímetros cúbicos de gasolina. Qual é a capacidade desse tanque em litros? Olha aí, ó. Ele quer que você transforme de centímetros cúbicos para litros. Então você vai usar as relações de tabela que nós temos. Qual é a medida de centímetros cúbicos? Centímetros cúbicos que eu tenho para transformar em litros? Essa daqui, ó. Eu sei que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, se você tem 48.000 centímetros cúbicos, isso vai equivaler a quantos mililitros? 48.000 mililitros. Não são iguais ele? 1. Então, tudo que for centímetro cúbico vai ser igual a mililitro. Se você tem 48.000 mililitros, então fica mais fácil agora fazer a transformação, né? Você vai transformar mililitros em litros. Quantas casas você tem de mililitros para chegar em litros? Você tem 3 casas. Se estão 3 casas, são 3 zeros. Ou você pode fazer direto, né? Ó. Se são 3 zeros, é porque você está falando que é por 1000 igual. O que nós aprendemos na divisão? Que quando nós temos divisão com zeros, nós ignoramos os zeros e fazemos a divisão direta. Como a gente ignora o zero? Eu corto esse zero com esse zero, corto esse zero com esse zero, corto esse zero com esse zero. 48 dividido por 1, 48 litros. A questão simplesmente é só isso, transformação. Então você tem que saber essas relações aqui, de que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Segunda questão. Júlia estava limpando seu aquário que tem a forma de um bloco retangular, ou seja, na forma de um retângulo. E ela ficou curiosa para saber quantos litros cabiam nele. Ela fez uma pesquisa na internet e descobriu que para calcular o volume do aquário, bastaria multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura e então multiplicar o resultado pela medida da altura. Júlia pegou uma régua e obteve as seguintes medidas: 40 de comprimento, 30 de largura, 30 de altura. Quantos litros de água cabem no aquário de Júlia? Muito bem, olha o que a Júlia fez. Vou fazer um pequeno desenho aqui para a gente entender. Pequeno desenho. Pronto. Vou fazer ele em 3D não, vou fazer ele sem ser 3D, que ajuda a visualizar melhor. Pronto. O que a Júlia fez? Vou mandar aqui a tom da caneta, que é para diferenciar. A Julie, ela pegou os 40 centímetros de comprimento. Isso aqui, ó. 40 de comprimento. Vou dar um zoom aqui, viu, gente? Depois ela disse que tinha 30 de largura. Depois disse que tinha 30 de altura. E o que ela disse? Que ela pesquisou na internet, a Júlia? Ela disse que para descobrir quanto cabe no aquário de litros em água, é só multiplicar os 3.
Então, vamos fazer como ela descobriu, né? Vamos fazer aqui como ela descobriu. Então, fica a área do retângulo é igual a 40 vezes 30 vezes 30, que é igual a 40 vezes 30, gente. Quanto é que é? Essa você esqueceu o zero, multiplicar só o 4 e o 3. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Mas como eu tenho meus zeros, não são 3 zeros? Então você vai acrescentar 3 zeros. Então fica 36.000. Qual a medida que ela usou? Que está sendo usado? Centímetros. Eu pergunto para você, gente, qual vai ser a minha resposta aqui que eu vou colocar no final? Só pensar bem, ó. Quantos centímetros você tem na questão? 1, 2, 3. Então, é centímetros elevado a 3, que nós chamamos de centímetros cúbicos. Vocês lembram que nós acabamos de fazer uma questão igual a essa? A primeira questão, a resposta foi em centímetro cúbico, né? E ele pediu para transformar em litro. Essa segunda também, ó. Quantos litros? Então, você tem que lembrar que centímetros cúbicos é igual a milímetros. Mililitros. Então, se 36.000 centímetros cúbicos é igual a 36.000 mililitros. Então, fica 36.000 dividido por quantas casas eu tenho para chegar para litro? 3. Então, é dividido por 1.000. Novamente, nós fazemos o quê? Corta, 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 corta. 36 dividido por 1, 36 litros. Então, a quadra dela cabe 36 litros. Gente, deu dúvida? Volta o vídeo. Vê de novo como eu fiz. Se mesmo assim, voltando o vídeo, ainda ficou com dúvida, mas volta um vídeo, viu? Para vocês tirarem toda a dúvida. Mesmo assim, ficou com dúvida, aí você manda um WhatsApp, uma mensagem para mim lá no Telegram, para me saber em que parte que você ficou na dúvida. Pra gente poder entender esse assunto, né? Pra gente não no dia da prova a gente conseguir resolver essas questões. Terceira questão. O hidrômetro da casa de Luiz marcava 3.478 metros cúbicos. Olha aqui, ó, metros cúbicos. Depois de um mês, o hidrômetro passou a marcar 3.493 metros cúbicos. Qual foi o consumo de água na casa de Luiz nesse período? Como eu faço esse cálculo, gente? Gente, aqui é simples. Primeiro, ele quer saber a resposta em litros, né? Só que antes eu preciso encontrar minha resposta e depois que eu encontrar a resposta, que eu transformo em litros. Então, que cálculo eu faço? Ele disse que ele tinha 3.478 e no outro mês marcou 3.493. Como eu descubro quanto ele gastou? Que cálculo eu faço? Adição, subtração, multiplicação e divisão? Subtração. Você pega o valor do último mês, 3.493, subtrai por 3.478. Igual, o valor da subtração vai dar 3, tal, 2, 15. 15 metros cúbicos. Qual é a relação que a gente aprende em metros cúbicos? Que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Não é verdade? Se 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então de decímetro cúbicos para metros são quantas casas? Uma. Se é uma casa, cada casa não tem 3? Então eu faço o quê? 15 metros cúbicos vezes 1.000, que é igual a 15.000 litros. Lembrem, gente, que nós estamos trabalhando com cada casa tendo 3 zeros. A única casa que não vai ter 3 zeros é aquelas casas que vão ter 3 números, são as casas que já estão antes da vírgula. Toda casa que vem depois do número com vírgula, ele é obrigado sempre a ter tá de 3 em 3. Se não tiver, completa com 0.
No caso aqui, nós temos 15 metros cúbicos. Aí, o que eu fiz? Eu transformei meus 15 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Mas, professor, por que você transformou 15 metros cúbicos em decímetros cúbicos? Porque decímetros cúbicos, 1 decímetro cúbico é igual, ó, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. É mais fácil transformar para 1 litro, né? Então, qualquer número que tiver em decímetro cúbico já está na medida de litro. Por exemplo, você tem 2 metros cúbicos. Como eu sei quanto é esse litro? Transforma em decímetro cúbico. 2 metros cúbicos é igual a 2.000 decímetros cúbicos. Se ele é igual a litro, então é 2.000 litros. A mesma coisa eu fiz aqui embaixo, ok? Próxima questão, quarta questão. Qual é a capacidade em litros? Olha, ó, nem em litros. Muita atenção, ó. Qual é a capacidade em litros de uma piscina que tem a forma de um bloco retangular com 50 decímetros de comprimento, 18 decímetros de largura e 18 decímetros de profundidade? Novamente, gente, ó, foi um desenho de um retângulo. Ele disse que tinha quanto? 50 de comprimento, 18 de largura e 18 de altura. No último cálculo que nós fizemos, como nós resolvemos isso? Você pega a área dessa piscina, vou dizer que a área de P é igual a 50 vezes 18 vezes 18. Lembrando que todos são em decímetros. Então vamos lá. 50 vezes 18 vezes 18, deu um tempo aqui para pensar. 50 vezes 18. 18 vezes 18 vezes 104, 4 implantações. Muito bem. 50, 16, 162. Né? Como a gente tem um zero que sobrou do 8, com 8 e do 0, dá 2 zeros. Pronto. 16.200. Pergunto para vocês, qual a medida que ele usou? Decímetro, decímetro, decímetro. Quantos decímetros eu tenho? 3 decímetros. Lógico, então, que vai ser decímetro cúbico. Ok? Não é difícil, né? Só que ele quer em litros. Mas aqui tá fácil, né, gente? Por quê? Eu sei que toda medida que já está em decímetro cúbico é a mesma resposta em litros. Então, só faço trocar a letra. 16.200 decímetros cúbicos é igual a 16.200 litros. Ok? E nossa última questão de hoje, né? Vamos lá. Quinta questão. Paula gastou 93,6 metros cúbicos de água. Metros cúbicos. E Helena gastou 93.600 litros de água. Quem gastou mais água? Paula ou Helena? Gente, aqui é questão novamente de transformação. Ou você transforma esse 93,6 em litros para descobrir se é a mesma coisa, ou transforma esses litros em metros cúbicos para saber se é o mesmo valor, se a quantidade zero vai ser a mesma. Como é que eu faço? Eu vou pelo mais fácil, que eu acho. Eu acho mais fácil transformar esse metro cúbicos em litros. Por quê? Porque 93,6 metros cúbicos, para me saber a resposta em litro, eu tenho que transformar ela em quê? Em decímetros cúbicos. De metros cúbicos para decímetros cúbicos, são quantas casas? 3 casas. Então você vai contar, vou botar aqui o número, ó. Você vai contar, a vírgula tá aqui, né? Ó. Tá bem aqui a vírgula, vamos contar. 1, 2, 3, 0, 0. Qual a minha resposta? 93.600. E como eu disse para vocês, decímetro cúbico não é a mesma coisa que fosse litro, então eu sei que é 93.600 litros. Então, eu transformei o valor metro cúbico em litro. Deu o mesmo valor da Helena. Então, Paulo e Helena gastaram a mesma quantidade de água. Então, Paulo gastou a mesma quantidade de Helena. Foram quantidades iguais. Ok? Na nossa aula de segunda-feira, nós vamos ver sobre essa aula aqui, ó, volumes dos sólidos geométricos. Essas questões que nós resolvemos acima
já falou um pouco sobre isso, ó. Já falou sobre, ó, comprimento, lateral e altura. Só que em um cubo, a gente não chama de comprimento porque ela não é a parte mais comprida, né? Como já aprendemos. Num cubo, todos têm o mesmo nome, que é aresta, aresta e aresta. Então, para me calcular o volume de qualquer figura, né, geométrica, nós fazemos o quê? Multiplicamos lado vezes lado vezes lado. Isso falando de um cubo, em que todos os lados de um cubo são iguais. Se os lados dele não são iguais, então ele não é um cubo, ok? Mesmo que o livro não dissesse aqui, ó, tivesse aqui nada, ó, apagar aqui, ó, não tem esses valores. Mesmo que não tivesse, você saberia que ali seriam 3, porque todos os lados têm que ser iguais. E aqui ele dá a resposta dessa questão, ó. O volume é igual a 3 vezes 3 vezes 3. O volume é igual a 27. Como eu tenho 3 centímetros, os centímetros sempre repetindo, são 3. Então, por isso que é centímetros cúbicos. Porque ele, para calcular a área desse volume, ele tem que usar os 3 lados. A mesma coisa acontece aqui no paralelepípedo. No paralelepípedo, eu posso dizer que é um retângulo de várias faces, né? Um retângulo de várias faces, aí sim, nós vamos ter o comprimento, que é a parte mais larga da figura. Para não dizer mais larga, nós trocamos pela palavra comprimento. Nós temos a parte comprida da figura. Nós temos essa parte aqui da largura da figura. E nós temos aqui a altura da figura. Para me calcular o volume disso, é só multiplicar os 3 valores. E aqui o próprio livro também dá a resposta. Se aquela figura tem 15 de altura, 20 de comprimento e 10 de largura, você multiplica os 3. 15 vezes 20 dá 300, 300 vezes 10, 3.000 centímetros cúbicos. Lembrando novamente, centímetros cúbicos, porque eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. A gente está trabalhando com as 3 faces, por isso que é centímetros cúbicos, ok? Na nossa próxima aula nós vamos resolver essas questões aqui de volume cúbico. Mas, antes de eu desligar aqui o vídeo, eu vou resolver só o item A, para vocês provarem como a fórmula é fácil para vocês. Vamos calcular o volume desse cubo no item A. Vamos lá. Volume é igual a minha fórmula diz que é aresta vezes aresta vezes aresta. Então, o volume é igual a 4 vezes 4 vezes 4. O volume é igual a 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4? 64. A medida está em quê? Centímetros. Como eu tenho 3, então vai ser centímetros cúbicos. Ok? Próxima aula nós vamos resolver essas questões. Beleza?